Senhor, igreja. Amém. Uma honra estar aqui, viu? Poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Espero que venha falar no coração dos irmãos. Os irmãos não se incomodam muito por ter um celular gravando ali, porque eu tenho um canal no YouTube, eu compartilho algumas mensagens, umas lives, testemunhos. Ontem mesmo eu fiz uma live com uma irmã falando sobre a adoção que ela fez, Ela adotou uma criança. Eu achei esse testemunho muito forte. Ontem nós fizemos uma live falando sobre esse ato de amor que ela fez. E então eu uso toda a ferramenta possível para poder compartilhar a palavra de Deus, Eu sei que tem pessoas que não gostam muito, mas a gente deve honrar o Senhor com tudo que a gente tem, seja através da internet ou pessoalmente. Nós devemos falar do Senhor, como eles escreveram cartas, Paulo escreveu cartas, os apóstolos, que foi uma forma de que o Evangelho fosse pregado através dessas cartas. Nós usamos até hoje, para pregar a palavra do Senhor. Então, devemos usar todas as ferramentas que temos para que o nome do Senhor seja anunciado. Então, eu gostaria de fazer uma pequena oração antes da gente começar, pedindo graça ao Senhor, que Ele enche com o seu Espírito Santo, que Ele fale no coração de cada um dos irmãos. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por estar aqui, obrigado por cada vida que está aqui aberta a ouvir a Tua palavra. Eu oro nesse momento para que o Senhor fale a cada coração profundamente, meu Deus. Que o coração de cada um que está aqui esteja apaixonado pelo Senhor, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixa nos esquecer de Ti, Pai. Que a gente sempre venha lembrar do Teu amor, da Tua bondade, das Tuas bênçãos, meu Pai, na nossa vida. Pai, derrama graça e misericórdia sobre mim, que eu possa compartilhar essa palavra, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de lembrança. Precisamos lembrar de tudo aquilo que vivemos na presença de Deus, todas as nossas experiências, tudo aquilo que Deus já falou no nosso coração. Precisamos nos lembrar, né? A lembrança, ela tem um poder muito forte de despertar um sentimento no nosso coração. Por exemplo, quando nós pegamos uma foto de alguém que já morreu, que já partiu, e a gente gostava dessa pessoa, nós choramos só de ver aquela foto, né? Nos lembrando dos momentos bons que vivemos com essa pessoa, e isso causa um sentimento no nosso coração. Sentimos tristeza, saudade. Então as lembranças despertam em nós um sentimento. Então é por isso que precisamos sempre lembrar daquilo que vivemos com o Senhor. Eu lembro de muita coisa que eu vivi com o pastor Ricardo quando ele era muito jovem, né? E hoje estou aqui morando em Cambé, estou perto dele, porque as lembranças que eu tenho com o pastor Ricardo são lembranças muito boas. Deus usou ele para falar comigo muitas vezes, para me ajudar na minha caminhada no Evangelho. Então essas lembranças me fez estar aqui hoje, perto dele, podemos servir a Deus juntos, porque a lembrança faz isso, ela nos traz de volta, ela nos traz para perto. Então nós precisamos ter experiências com o Senhor, para que a gente possa lembrar mais tarde, no futuro, lembrar de tudo que Deus fez na nossa vida, e essas lembranças vão nos edificar, vão nos abençoar. E por que eu li a história de Nicodemos? Porque para você lembrar, primeiro você precisa viver. Você não vai lembrar de algo que você não viveu, de algo que você não experimentou. Você só vai lembrar de algo que você viveu, que você experimentou, que você teve uma experiência. Então Nicodemos teve um encontro com Jesus. Ele era um fariseu, ele conhecia muito bem as Escrituras, mas ele viu Jesus operando muitos sinais e maravilhas, e ele foi até Jesus. Então precisamos ir até Jesus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir até Jesus. Para quê? Para que a gente tenha uma experiência marcante com Ele. Então Nicodemos, naquele momento que ele foi até Jesus, ele teve uma experiência que marcou profundamente a vida dele. A vida de Nicodemos mudou ali. Eu vou mostrar hoje para vocês como que foi importante esse encontro de Nicodemos com Jesus. E Nicodemos chega até Jesus, reconhecendo, que Jesus vinha de Deus, porque, como ele mesmo fala aqui, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu que Jesus era filho de Deus. Então ele teve aquele encontro com Jesus, reconhecendo quem Jesus era, e Jesus começa a falar com Nicodemos. Ele precisa nascer de novo, porque como fariseu ele tinha aprendido muitas coisas, e Jesus queria trazer para Nicodemos uma nova mentalidade, um novo ensinamento, que para isso ele precisava começar do zero, ele precisava nascer de novo. E ele fala muitas coisas para Nicodemos, mas tem uma coisa muito interessante nessa passagem, um versículo que quase ninguém fala, que é o versículo 14. Ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essas palavras ditas a Nicodemos mudou a vida de Nicodemos, fez com que ele retornasse para Jesus. No momento certo, Nicodemos retornou para Jesus por causa dessa palavra que Jesus falou para ele. Então, meus irmãos, como é muito importante irmos até Jesus, ter um encontro com Jesus,
falar coisas específicas que vai te marcar para sempre. Então ele falou: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, João 3,16, que nós amamos tanto, sabemos de cor, foi dito a Nicodemos, um homem que um dia separou tempo para ter um encontro com Jesus, e ele foi marcado por Jesus. Separe um tempo, meu irmão, separe um tempo para você ir até Jesus, com sinceridade, buscando ouvir a voz do Senhor, e você vai ser marcado por Ele. Em João, no capítulo 7, no versículo 50, eu vou ler rapidinho para os irmãos. Diz assim, ó. Precisa abrir não, irmãos, eu vou ler rapidinho, para não demorar muito. Nicodemos era um deles, o que de noite fora ter com Jesus. Disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Então, no momento que os líderes religiosos estavam querendo condenar Jesus e matar Jesus, Nicodemos interviu e falou: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Ele estava dizendo para os outros líderes religiosos: vocês vão condenar um homem que vocês não pararam para falar com ele, não teve uma experiência com ele, nunca parou para entender o que ele está fazendo? Então, naquele momento ali, Nicodemos já estava balançado com aquelas palavras que Jesus tinha dito para ele. Ele já estava questionando os seus amigos fariseus e religiosos, falando: você está querendo condenar ele? Sem primeiro ouvir? Por que ele estava falando isso? Porque ele teve um encontro com Jesus, porque ele teve um momento com Jesus, e isso marcou a vida dele. Em João, no capítulo 19, no versículo 38, fala assim. Esperar os irmãos, tem alguns irmãos que estão lendo a palavra, eu vou esperar. João, no capítulo 19, no versículo 38, diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras e de um composto de mirra e aloés, e tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. No momento que Jesus foi levantado, foi crucificado, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus após a sua morte. E quem estava ali com José de Arimateia ao lado do corpo de Jesus? Nicodemos. Aquele homem que Jesus tinha falado, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele lembrou daquelas palavras, e por isso que ele estava ali, porque no momento que Jesus, o Filho do Homem, foi levantado na cruz, ele lembrou daquelas palavras, por causa daquele momento que ele teve a sós com Jesus. Aleluia. Então, quando nós chegamos na presença de Cristo e nos envolvemos com o Senhor e lemos a sua palavra e oramos e buscamos a sua voz, o Senhor fala coisas profundas que marcam a nossa vida. E no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento que você quer se afastar de Jesus, você lembra dessas palavras.
Nicodemos fez. Eu vou deixar tudo que eu estou fazendo e eu vou lá conversar com ele. Eu vou querer entender o que ele está fazendo. Eu vou querer entender os planos de Deus para a minha vida, ou os planos de Deus para essa cidade, ou os planos de Deus para essa igreja. E você vai para a presença de Deus e ele começa a falar ao seu coração coisas profundas, irmãos, coisas que vai curar a tua alma, coisas que vai curar as tuas feridas, palavras que vão te levantar no momento de dificuldade, palavras que quando você se desviar, você vai voltar, porque foram palavras muito marcantes. O que Jesus falou para Nicodemos naquela noite marcou a vida dele. Ele não foi mais o mesmo. Ele não foi mais o mesmo, irmãos. Ele voltou para Jesus. Porque essa passagem me ensina isso. Precisamos ter um encontro profundo com Cristo. Para que no momento de dificuldade, dor, de vontade de desistir, essas lembranças nos fortaleçam e a gente permaneça na caminhada. Então, o Senhor vem ministrando ao meu coração a respeito de lembranças, a respeito de como as lembranças nos ajudam a permanecer no Senhor. E eu me lembro, irmãos, de Pedro, porque uma das coisas que a lembrança faz quando nós erramos é trazer dor no nosso coração, é trazer tristeza, mas uma tristeza que causa arrependimento. Não é a tristeza para te deixar para baixo, não é uma tristeza para você ficar com depressão. A tristeza que as lembranças daquilo que vivemos com o Senhor nos traz é para arrependimento. Então Pedro andou com Jesus por muitos anos, e Jesus ensinou a Pedro muitas coisas. E um dia Jesus falou que ele iria morrer, ele iria passar por muitas situações complicadas, e que os discípulos iriam abandonar ele. E Pedro falou: não, Senhor, eu não vou te abandonar. E Jesus disse para Pedro: em verdade eu te digo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí Jesus é preso, e Pedro começa a seguir Jesus, e as pessoas começam a reconhecer que Pedro era um dos discípulos de Jesus. E aí eles falam, você é um dos discípulos de Jesus. Ele fala: não, eu não conheço ele. 3 vezes Pedro nega Jesus. O galo canta, e a Bíblia diz que Pedro lembra daquilo que Jesus falou. Então, as lembranças daquilo que vivemos com o Senhor, aleluia, causa tristeza no nosso coração quando erramos e negamos o Senhor. Uma tristeza que causa arrependimento. Então Pedro, naquele momento, quando o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus, sente dor profunda. A Bíblia diz que ele chora amargamente. Imagine, irmãos, todas as lembranças de Pedro vindo naquele momento, tudo que ele ouviu de Jesus, tudo que ele viveu com Jesus, e agora naquele momento, o momento de dor de Jesus, ele nega o Senhor. Então ele começa a lembrar de tudo, ele começa a se entristecer. Então as lembranças daquilo que vivemos com o Senhor, quando nós nos afastamos, gera em nós arrependimento. Eu vou ler o salmo aqui rapidinho, não precisa abrir, meus irmãos. O salmo 137 diz assim: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram a canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos os cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha?
Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então esse salmo conta quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, por causa do pecado do povo judeu que havia abandonado o Senhor, estava idolatrando, cometendo vários pecados, e Deus permitiu que o povo de Judá fosse levado cativo para a Babilônia, e eles estavam naquele momento ali, escravos, e eles pediram para que eles cantassem uma das canções de Jerusalém. Eles falaram: como que nós vamos cantar louvores ao Senhor? Como que vamos nos alegrar? As lembranças que eles tinham de Jerusalém estavam naquele momento causando tristeza e dor nos seus corações, porque nada se compara aos momentos que vivemos na presença de Deus. Não tem como a gente sentir alegria quando nós nos afastamos do Senhor. Então vive intensamente com Jesus, tenha experiências marcantes com Ele, e no momento que você estiver frio, querendo se afastar, essas lembranças vão causar dor no seu coração, e você vai se arrepender, e você vai reconhecer que não há um lugar melhor do que na presença do Senhor. Além de gerar tristeza, a lembrança também nos traz de volta. Irmãos, havia um pai que tinha 2 filhos, e um deles pediu parte da herança porque queria ir embora, ele queria curtir a vida. Ele pegou parte da herança desse pai, saiu para uma terra muito distante e começou a gastar aquele dinheiro com prostitutas, começou a cometer vários tipos de pecados. E um dia o dinheiro dele acabou, ele passou por bastante necessidade, ele foi procurar um emprego, foi cuidar de porcos. A Bíblia diz que ele desejava comer do alimento dos porcos, até que um dia, a Bíblia fala, ele lembrou que na casa do pai, os servos que trabalhavam para o pai dele tinham uma vida melhor do que a que ele estava vivendo. E ele falou: eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a casa do pai. Então, irmãos, quando nós vivemos diante do Senhor coisas maravilhosas, coisas marcantes, nos afastamos, essas lembranças nos traz de volta. Por que o filho pródigo voltou? Porque ele tinha lembranças. Ele tinha lembranças do pai dele, da vida com o pai. Por isso que ele retornou. Muitas vezes, meu irmão, eu me afastei da presença do Senhor. Muitas vezes eu me desanimei, parei de buscar, parei de ler a Bíblia, queria viver a vida de pecado, mas eu já vivi muitas experiências com o Senhor, lendo a Bíblia, orando. Quando você passa por isso, você sabe o caminho de volta, você sabe como voltar, você sabe como fazer para se manter na presença de Deus. Então essas lembranças começam a te trazer de volta. Você sabe que só basta você orar, você sabe que só basta você ler a Bíblia, você sabe que só basta pedir perdão e o Pai vai te receber de volta. Então você volta com confiança, você volta sabendo que Deus vai te receber com muito amor. Então as lembranças daquilo que vivemos com o Senhor nos traz de volta. Da mesma maneira que trouxe de volta a Nicodemos. Nicodemos voltou para Jesus por causa daquela conversa que ele teve com Jesus. Uma conversa com Jesus, uma conversa sincera com Jesus é suficiente para te marcar a vida inteira. E a outra coisa que as lembranças causam em nós, ela nos fortalece. E aí eu lembro de Davi, quando enfrentou Golias, aquele adversário difícil, todo mundo tinha medo de Golias, e ele teve fé e foi enfrentar Golias. E aí ele joga aquela pedra na testa de Golias, Golias cai no chão, e a Bíblia fala que ele pega a espada
espada de Golias e corta a cabeça dele. E guardam essa espada. Eles pegam a espada de Golias e consagram ao Senhor, deixam lá guardado como um memorial. E a Bíblia fala que mais tarde Saul estava com inveja de Davi e tentou matar Davi. E aí ele fugiu da presença de Saul. E ele vai até o sacerdote e fala: você tem alguma arma aí? Porque eu preciso de algo para me defender. Você tem alguma coisa aí? Aí o sacerdote fala: eu tenho uma espada de Golias. A mesma espada que Davi usou para cortar a cabeça de Golias, agora estava servindo ele para se defender, para fortalecer. Então, no momento que eu li essa passagem, o Senhor falou no meu coração que as experiências que eu vivi com o Senhor, aquilo que eu vivi com o Senhor, vai se tornar uma espada na minha mão nos dias de dificuldade e vai me defender contra o inimigo. As suas experiências do passado, tudo que Deus já fez com você, os milagres que Ele já operou, no momento de luta e dificuldade, você vai lembrar dessas experiências e vai se transformar numa espada na sua mão para você conseguir avançar e continuar servindo a Deus. Imagina, irmãos, imagina os discípulos, depois de tudo que eles viveram com Jesus, agora eles estavam sendo perseguidos, mortos, alguns mortos, passando por tanta dor, com perdas de irmãos. Mas aí agora eles vão celebrar a Santa Ceia do Senhor. E o que Jesus disse na celebração da Santa Ceia? Fazei isso em memória de mim. Então, no momento que eles estavam ali, perseguidos, sofrendo lutas, eles sentavam, pegavam o pão, pegavam o cálice e começavam a se lembrar do Senhor. Eles começavam a lembrar de tudo que Jesus falou para eles. Eu imagino eles falando: Pedro, você se lembra quando você afundou? Jesus te segurou pela mão, Jesus te levantou, Pedro. Você lembra, Pedro, que Jesus veio quando você negou e falou: Pedro, tu me amas, te recebeu de novo? Você lembra das parábolas que ele falava? Você lembra? E eles ficavam lembrando ali no momento da ceia. Irmãos, aquilo fortaleceu demais os discípulos a continuar caminhando, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de toda a perseguição. O momento da ceia, o momento da lembrança do Senhor, fortalecia eles para continuar servindo e seguindo os passos de Jesus. Lembrem do Senhor. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de tudo que Ele já te falou um dia. Não se esqueça dos milagres que Ele já operou, dos livramentos que Ele já te deu. E isso vai te fortalecer. E você vai continuar avançando e fazer a vontade do Espírito Santo. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. Vamos ouvir o louvor e vamos orar. Eu gostaria que vocês, nesse momento, se lembrassem dos momentos maravilhosos que viveram lá com Jesus.